Se você orar em línguas, você vai descobrir os seus propósitos de Deus. Você vai descobrir aonde estão os seus dons de governo. Você sabia que você tem dom de governo? O que é um dom de governo? É uma área que você vai atuar, que você vai despontar muito e que ninguém vai conseguir fazer como você faz. E todo mundo vai olhar e falar assim: nossa, como você fala dessa parte com autoridade. Nossa, é muito forte quando você fala dessa situação. Nossa, nasci pra isso. É meu dom de governo. Qual que são os meus dons? Falar do Espírito Santo, falar da oração em línguas e falar da unção. São os meus dons de governo. E o profético vem a de balde, porque eu sou um apóstolo. O que que um apóstolo traz, pastor? Fundamento. Eita, agora já dá pra fazer um outro podcast, né? O que que é o apostólico? Trazer fundamento. Isso é apostólico. Isso é apostólico. Nessa aí abrindo igreja. Ah, não, Paulo abriu igreja. É, e Tiago? Quantas igrejas Tiago abriu? Ih, agora tá se contorcendo lá. Tá se contorcendo, pastor. Felipe, quantas igrejas Felipe abriu? Pedro, quantas igrejas Pedro abriu? Você tá preso no modelo apostólico de Paulo, para um chamado específico. Acorda, sai disso aí, rapaz, da religiosidade, né, pastor? O mestre. Lembra que eu falei, você tá orando em línguas, tá comunicando com quem? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Falando com Deus. Tá falando com Deus, Deus tá falando com você. E o mestre vai ser ativado segundo a unção de João 2:27. A unção que está em vós é verdadeira, vem do alto, e ela vos ensinará todas as coisas. Mas esse ensinar aqui, não é para você falar assim, não vou mais aprender com ninguém. Aí você vai entrar na soberba e arrogância. O que isso significa? Que você vai ativar na sua vida a condição de ser ensinado pela unção de Deus, do mestre, não de mestre, é do mestre, do Espírito Santo, que vai fazer com que você ouça as doutrinas e consiga discernir se aquilo é de Deus. Se aquilo é de Deus para você, porque tem coisas que é de Deus, mas não faz parte do seu chamado, não faz parte do seu propósito. Então, aquilo que fazia parte do seu chamado, do seu propósito, automaticamente vai arder em você, vai queimar em você, vai ter muito sentido para você, vai ter muito peso de verdade para você. Às vezes a pessoa tem o chamado para a área de adoração e está lá estudando batalha espiritual. Mas não tem sentido. Tem a ver. Não tem a ver. Às vezes a pessoa tem é, chamado na área de batalha espiritual. Aí a pessoa está estudando adoração. Não tem sentido. Não tem sentido. Às vezes a pessoa tem chamado para a área das finanças, né, pastor? Tem, existe pessoas que Deus chama para lado das finanças. Pastor, agora deixa eu ver, não vou lembrar o nome dele, mas ele escreveu, é o pastor da Gateway Worship, né? Ou da Gateway Church. É uma mega igreja lá nos Estados Unidos. Ele não é um cara para chamado para unção, para os milagres, para o profético, como eu sou chamado. Mas ele é chamado para dar prosperidade, para a área das finanças. Ele ministra, nossa, cada revelação, cada palavra que eu nunca vi na Bíblia, mas ele vê, porque é o chamado dele. Imagina se ele vai falar de batalha espiritual, de guerra. Não, não é o chamado dele. E como é que você acha que ele descobriu que ele era o chamado dele? Os gringos sabem, né? Os Estados Unidos sabem, né? Muitos dos Estados Unidos sabem que a oração em línguas vai revelar o mestre para você, vai te guiar. Por isso que há muita heresia, pastor. Né? Um pastor amigo meu pergunta, mas se todo mundo prega, por que há tanta discordância? Eu falei, porque ninguém ora. Aprende por outros e não passa pelo filtro do Espírito. Não vê se é verdade de fato. Né? O pastor Ariston, ele sabe da minha história, e teve algumas vezes que eu travei na minha vida, porque eu ouvi verdades que não são verdades, são meias verdades. E o pastor Ariston, por ser mais maduro do que eu, em muitos aspectos, ele tentou me alertar, falou, não, pastor, o profeta, não é assim não, não é assim não, não é assim que você está pensando, tal. Mas não, estava firme naquela verdade. Mas orando, 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 o Senhor vem e quebra aquilo. Porque é um quinto benefício para a gente correr. Quinto benefício do Espírito. Quinto benefício. Ele vai edificar. Edificar. O que é edificar? Construir. Só que no grego, né, tá lá em Judas 20, edificando é uma outra situação, tá? Não é, tô falando da edificação pessoal no sentido de construção de caminhos, mas tô falando de edificação para construção de verdades. A sua fé tem que estar baseada na verdade.
A verdade de Deus de fato, a verdade de Deus para você é onde a sua fé tem que estar baseada, pastor. É aí. Judas 20. Edificando a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Vem cá. Se Deus de fato é verdade, e nele não há variação de dúvida, e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, escrita pelo Espírito Santo usando pessoas, mais de 60 autores, período de 1500 anos usando pessoas em determinadas regiões, situações diferentes, falando a mesma coisa, com particularidades humanas, mas falando a mesma coisa, tendo como autor o Espírito de Deus, que é o próprio Deus. Será que essa oração no Espírito, porque tem gente que bate, fala, não, essa oração no Espírito aí é aqui assim, ó, Senhor, em nome de Jesus, vem me abençoar. Não, se fosse isso, ele ia falar outra, ele ia usar outro termo. Ele ia orando as suas súplicas, orando para Deus conservar a sua fé. Mas por que ele fala orando no Espírito? O Espírito é uma pessoa, o Espírito é um ambiente, o Espírito é uma atmosfera, o Espírito é muita coisa. Ele está falando orando em língua, gente. Porque era um termo que eles sabiam, né? Que a oração no Espírito era a oração em línguas. E ele vai edificar. Só que para edificar, muitas vezes o terreno tá ruim, pô. Né? Eu fiz arquitetura um pouco, né? Fiz meia faculdade de arquitetura e meu pai, ele é mestre de obras. Então, quando fala de edificação, para mim, eu sei o que é uma edificação. Eu sei o que é uma construção. Na maioria das vezes, 99% das vezes, você não vai pegar um terreno, pastor, e já vai construir. Não tem como. Você tem que fazer análise do terreno, análise de solo. Você tem que saber que tipo de solo que é, que tipo de terreno que é. Se tiver entulho, tem que limpar os Tem que entulhos. limpar. Tem que aplanar muitas vezes, né? Tem, né? Só que é muito mais trabalhoso e muito mais caro você pegar um terreno virgem e construir naquele terreno e respeitar, né? A topologia do terreno, a gente chama de topologia do terreno, é muito mais caro. Porque você vai ter que gastar com estrutura de engenharia, de coluna, e um monte de coisa para você manter aquela top. Tem gente que faz isso. Mas tem gente que fala, vou fazer o mais fácil. O que é o mais fácil? Aplana tudo. Vem com a terraplanagem e aplana tudo. Que o Espírito Santo faz muitas vezes. Vem e derruba tudo. Derruba tudo. Ele tá para construir, ele precisa desconstruir. Para construir precisa tirar entulho. Às vezes tem entulho, às vezes tem, na maioria das vezes o terreno tem o quê? Tem grama, tem mato, tem árvore, tem um monte de coisa daquele terreno que precisa ser arrancada para edificar, para construir. Então a oração em línguas ela vai o quê? Vai destruir, cara, dentro de você essas coisas. Vai destruir, porque Deus vai trazer os princípios. Destruir, que eu estava até fazendo uma live sobre isso, apóstolo. Que às vezes a pessoa tem algo que foi ensinado pelo pai, foi ensinado pela escola, foi ensinado pela igreja. E tem coisas que são meias verdade, como o próprio apóstolo falou. Então, isso lá em Coríntios, eu acho que é 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, um negócio assim, depois eu posso colocar aí embaixo no texto, que fala assim que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortaleza e 1 Coríntios, capítulo sofisma. 10. Então, Coríntios, capítulo às vezes 10. nós temos sofisma, nós pensamos que é verdade, pensamos que é bíblico, pensamos que é de Deus, mas só que é um engano. E aí, essa parte de destruir, de Deus tirar, é tirar essas coisas que nós pensamos que é verdade e não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a Bíblia. Vou dar uma palavra aqui. Uma direção profética. Sabia que tem muita gente que não sabe, pastor, o que é uma direção profética? Não sabe o que é uma palavra, um texto, não sabe o que é um sermão expositivo? Não sabe. Só tá na igreja lá, o pastor pregou. Tá, pregou. O que é aquilo? É profético? É diretivo? É expositivo? É textual? É ensino? O que é aquilo? Ensino é para eu aprender. Direção é para eu fazer. Sim ou não? Sim. Você vai dar uma palavra profética agora. Direção. Uma direção. Faça se quiser. Se você quiser fazer e ter o resultado, você vai. Agora, se você quiser só ouvir, ouvir, não vai ter resultado nenhum. O segredo está em praticar. Jesus disse: se você ouvir minha palavra e praticar, sua casa vai ser construída na rocha. Agora, se você só ouviu mesmo, vai estar na areia, vem um vento, vem qualquer coisa, derruba. Pratica, pratica. Jesus disse: ninguém acende uma lâmpada, ninguém coloca luz. Vou colocar o maior tipo de luz aqui que eu possa ter no meu celular aqui. Se eu pegar isso aqui e colocar aqui,
Não tem funcionalidade. Isso aqui tem funcionalidade de quando? Quando tá escuro. E quanto mais eu ergo, isso é luz, né? Isso aqui é física. Quanto mais a luz está, né? E quanto mais ela tiver energia, né? Que a energia é calor e aí o calor vai dissipar a luz. E a luz, quanto mais alto tiver a luz, mais ela vai brilhar e maior vai ser o raio dela de brilho, né? Maior vai ser o raio dela de ação e mais pessoas e mais lugares e mais serão iluminados. A gente está bem iluminado aqui. Tem uma aqui, tem uma lâmpada aqui, tem uma aqui, tem uma aqui. Ela está fazendo o quê? Luz aqui, luz aqui, luz aqui, luz aqui. Se apagar tudo, fica sem luz. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo. Toda vez que alguém acende alguma coisa, coloca no alto para que todos tenham luz. Eu demorei tempo para entender que, peraí, Deus não tem problema em me levantar. Deus quer me levantar. Só que eu tô com falsa humildade. Falsa humildade. Isso tem matado muito profeta. Profeta tem esse problema. Eu, né? Como eu tenho um ministério profético, eu sei, profeta tem esse problema. O cara gosta de se esconder. Porque, não, eu sou muito humilde. Não, a presença é de Deus e nunca vai ser sua. A unção é de Deus e nunca vai ser sua. Os dons são de Deus e nunca vai ser seu. Mas esses dons, essa presença, essa unção é para você usar mesmo, para você aparecer mesmo, porque Deus quer aparecer através de você. Tô dando uma direção. Sai da caverna. Sai da caverna, apresenta-te diante de Deus como beira aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, tem do que se envergonhar. E onde é que Deus está? Deus está em tudo que é lugar. Então apresenta-te diante de Deus, expõe a palavra, pregue, saia da caverna, deixa Deus te usar nos seus dons, deixa Deus te usar.